Muito comum hoje em dia é o uso da tapioca na alimentação. Inclusive, os nutricionistas prescrevem, como uma tapioca no café da manhã ou no lanche da tarde, a tapioca com ovo, que é a famosa crepioca. Inclusive, eu faço para os meus filhos de café da manhã, muito gostoso. Agora, você sabia que até cápsula de tapioca nós temos? É isso mesmo, você não escutou errado. Cápsula de tapioca. Um dos nossos principais parceiros, a Lonza Capsugel, lançou e que nós da Inove Magistral trouxemos para o Brasil as Tapiocaps. E as Tapiocaps têm 4 vias de administração. A gente até brinca, são as cápsulas superpoderosas com 4 superpoderes. E eu vou te explicar cada um deles. Mas antes disso, aproveita, se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito, ativa as notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que a Inove Magistral traz para o mercado. E também, se tiver alguma sugestão de algum assunto, um vídeo, um produto, mesmo que seja um produto industrializado, coloca aqui nos comentários, a gente vai buscar informação e traz a resposta para vocês. Bom, antes de falar para vocês os 4 superpoderes das Tapiocaps, vamos conceituar um pouquinho o que é a Tapiocaps. Ela é uma cápsula feita com a goma da tapioca. E aí essa membrana formada pela goma da tapioca é menos permeável ao oxigênio. O que isso quer dizer? Que eu protejo aquela fórmula que está dentro da cápsula contra a oxidação. Então, por exemplo, ativos que se oxidam com facilidade, algumas vitaminas, minerais, aminoácidos. O mais interessante é que eles sejam manipulados em Tapiocaps. Eu vou proteger essa fórmula contra a oxidação e eu vou ter uma eficácia dela garantida pelo prazo de validade que a farmácia de manipulação colocar lá no rótulo da fórmula. Esse é o primeiro superpoder dela. Depois, de acordo com a Farmacopeia Brasileira, para quem não sabe, quem nos assiste, que é consumidor final, não é farmacêutico ou médico, a farmacopeia, em cada região do mundo tem uma farmacopeia. O que isso significa? É um compêndio onde estão descritas as formas farmacêuticas, determinadas substâncias. E aí, de acordo com a Farmacopeia Brasileira, uma forma farmacêutica, para ser considerada sublingual, ela precisa se desintegrar lá na mucosa sublingual, embaixo da língua, em até 5 minutos. E aí nós enviamos num laboratório reblado. O que significa reblado, né, pessoal? Vamos deixar muito claro, principalmente para o consumidor final. É um laboratório que é reconhecido pelos órgãos competentes da saúde, no nosso caso, a Anvisa. Então, nós enviamos as Tapiocaps para esse laboratório reblado para analisar se ela seria uma forma farmacêutica para uso sublingual. E sim, ela é. Então, de novo, de acordo com a farmacopeia, para ser sublingual, ela precisa se desintegrar em até 5 minutos. E a nossa Tapiocap se desintegra em até 3 minutos. Qual é o benefício da gente ter uma forma farmacêutica sublingual? Por que, fazer o uso de alguma substância por via sublingual? Existem alguns. Então, primeiro, eu tenho uma absorção desse princípio ativo muito mais rápida, porque por via sublingual ele cai direto na corrente sanguínea. O que isso significa?
Além dele ter uma rápida absorção, uma rápida ação, eu deixo de metabolizar ele no meu fígado, no meu rim, e aí eu evito também alguns efeitos colaterais. Por exemplo, alguns medicamentos que quando a gente toma causa aquele desconforto no estômago, dor, azia. Pela via sublingual, eu evito isso. Claro, não são todas as substâncias que podem ser prescritas por via sublingual, sempre com a orientação médica. Depois, aqueles pacientes que não conseguem deglutir, não conseguem engolir a cápsula, porque muitas vezes é uma cápsula grande, ele não consegue engolir. Então, eu posso fazer uso por via sublingual. Aí, claro, de acordo com o seu médico, com o seu prescritor, você faz essa solicitação para ele, porque tem que fazer um acerto de dose. Por via oral, sempre é uma dose maior do que por via sublingual, ok? Sempre com orientação do seu prescritor e também do seu farmacêutico de confiança. E para você que nos assiste, que é farmacêutico, sempre oriente o seu paciente sobre isso. Um outro detalhe muito importante para quem faz uso da Tapiocaps sublingual, aliás, são dois detalhes que eu quero falar aqui. Para que ela tenha total desintegração, esse estudo que foi feito nesse laboratório avaliou a quantidade de saliva na boca e se por algum motivo, né, as pessoas idosas, por exemplo, têm menos saliva na boca, ou algum tipo de patologia, né, algum tipo de doença que causa uma redução dessa saliva na boca, qual é a nossa sugestão? Toma um copo de água, forma a saliva e então coloca a cápsula embaixo da língua. A Tapiocaps lá, o seu manipulado com Tapiocaps embaixo da língua. Aí a gente vai ter a completa desintegração dela em até 3 minutos. E agora, o segundo detalhe para o uso da Tapiocaps sublingual. Muitos farmacêuticos que nos acompanham, que estão assistindo esse vídeo, podem se perguntar, mas e o excipiente? Nós também pensamos nisso. Nós temos um excipiente chamado Descarbicaps. Ele é um excipiente que foi desenvolvido por uma outra principal parceira nossa, Chemiunion. Ele foi desenvolvido especificamente para a Tapiocaps sublingual. Dentre os componentes dele, para que vocês não fiquem preocupados, não tem lactose, não tem glúten e essa composição dele, ela é para facilitar a manipulação. Então lá na farmácia de manipulação, o manipulador ele vai, o pó na hora que está encapsulando vai ter uma fluidez melhor, tá? E ele vai otimizar a absorção, a desintegração, né? E também tem um palatabilizante. Para aqueles ativos que têm um sabor meio desagradável, ele vai mascarar esse sabor. Então, esse, pessoal, a via sublingual, o uso sublingual das Tapiocaps é o segundo superpoder dela. Bom, se ela se desintegra rapidamente, e nós comprovamos isso através do estudo para via sublingual, nós, Inove Magistral, mais o pessoal técnico da Lonza Capsugel, decidimos colocá-la novamente em estudo, só que daí simulando o meio vaginal. E a Tapiocaps pode ser usada por via vaginal. E assim, para todo e qualquer ativo que é prescrito para via vaginal, você pode fazer em Tapiocaps. Quais são os benefícios disso? Bom, pensando em paciente, eu, como mulher, posso falar muito bem a respeito disso. Quando a gente precisa fazer uso de algum medicamento por via vaginal, quais são as nossas opções? Nós temos os cremes ou pomadas que a gente usa lá com um aplicador, né? Ou então
os óvulos vaginais, né? Que aqui eu vou até abrir para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Que o óvulo aqui ele tá durinho, só que quando a gente faz o uso dele, o que vai acontecer? Com a temperatura do corpo, em torno de 35,5, 36, isso aqui vai derreter. Por mais que a gente faça o uso à noite, vá se deitar e só levante no dia seguinte, não tem jeito, pessoal, é o efeito da gravidade, vai escorrer. E isso é extremamente desagradável para a mulher. Se você faz o uso com a Tapiocaps, não tem este problema, porque não tem líquido, não tem óleo, é simplesmente o pó. E você, farmacêutico de farmácia de manipulação, você vai encapsular da mesma forma que você faria uma fórmula por via oral, por exemplo, tá? Aí você pode me perguntar, e o recipiente? Novamente, né? E o recipiente? O recipiente, pessoal, ele tem que ser escolhido de acordo com o local de ação do ativo que está lá dentro da cápsula. Então, se for um ativo que tem ação na mucosa vaginal, é uma composição de recipientes. Se é um ativo que eu preciso de absorção, como por exemplo um hormônio, né, uma progesterona, enfim, aí é uma outra composição de recipientes. Que isso, pessoal, eu não vou citar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo e muito cansativo para vocês. Você pode deixar um comentário, a gente manda um direct, enfim, ou você de farmácia de manipulação pode entrar em contato com o seu consultor na Inove e que ele vai te explicar tudo sobre os recipientes, né? Qual que é essa composição de recipientes, seja para uso local ou para uso sistêmico, tá? E aí uma outra pergunta que pode surgir é: e a aplicação? Como é que eu faço? Bom, a farmácia de manipulação pode fazer essa fórmula numa cápsula 0 ou numa cápsula 00, que são as maiores. Mais ou menos isso aqui, ó, pessoal, vou mostrar para vocês. Mais ou menos isso aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó, me ensinaram a fazer assim. Isso aqui é uma cápsula um pouquinho maior, né? Ela é tamanho 00, né? Quem é de farmácia de manipulação sabe exatamente do que eu tô falando. E aí, você dispensa a fórmula na Tapiocaps e dispensa o aplicador. Como é que a paciente faz o uso? Ela puxa o êmbolo, ela vai engatar a cápsula aqui, tá vendo? Ela cabe direitinho nesse aplicador de creme tradicional. Aí, introduz o aplicador e empurra o êmbolo e aí a cápsula é liberada. Ó, se eu for empurrando aqui, ela vai cair no chão. Pronto. Ela faz o uso. E novamente, de acordo com a farmacopeia europeia, a Tapiocaps, simulando o meio vaginal, ela se desintegra em até 25 minutos. Ou seja, eu nem preciso fazer o uso à noite e só acordar no dia seguinte. Em 25 minutos eu tenho a liberação do conteúdo. Se for um ativo de ação local, ele vai aderir ali na parede da mucosa e ali ele vai ter ação. E se for um ativo de ação sistêmica, ele vai ter a absorção dele. Então esse, pessoal, é o terceiro superpoder das Tapiocaps. E por último, mas não menos importante, o quarto superpoder da Tapiocaps. Acredito que muitos farmacêuticos que estão aqui nos assistindo devem conhecer. Essa é uma forma, uma aplicação da Tapiocaps que quem desenvolveu foi a Karina Soeiro, uma farmacêutica muito conhecida, é palestrante, professora, enfim, foi ela que desenvolveu esse quarto superpoder da Tapiocaps,
que é o uso tópico dela. Então vamos lá para os benefícios. Quando a gente fala de ativos que se hidrolisam, que se oxidam com facilidade, a Tapiocaps é uma cápsula ideal para isso. Se pensarmos em formas minimalistas, com uma quantidade menor de ingredientes, pensando em meio ambiente, né? Eu não vou utilizar água para manipulação dessa fórmula. O paciente vai, claro, ele tem que utilizar água, mas ele vai utilizar uma quantidade mínima só na hora da aplicação. Então, assim, a gente vai ao encontro de todos esses conceitos. Então, a proteção dos ativos, o uso consciente da água, de recursos naturais, você reduzir o número de componentes daquela fórmula. Muitas vezes, justamente por você não ter a água na formulação, você não precisa colocar conservante, né, que é um item extremamente polêmico numa fórmula, muitas vezes por causar alergia, enfim, alguns pacientes, o nosso consumidor final tem alguns senões com relação a conservantes. Então, a Tapiocaps é uma forma farmacêutica também para uso tópico. Além disso, acaba sendo algo prático para aquelas pessoas que viajam bastante e não quer levar um potinho ou um frasquinho pump ou um frasco de loção, enfim, ou até mesmo uma bisnaga, né? Essa daqui é do creme vaginal, mas representa muito bem. Então, a Tapiocaps pode ser utilizada também para via tópica. E aí você, farmacêutico de farmácia de manipulação, deve estar se perguntando como que eu vou manipular um creme em cápsula? Eu ponho creme dentro da cápsula? Não, não é isso. Você vai colocar os ativos em pó dentro da cápsula e aqueles que não são pós, você seca com os excipientes, que são os emulsionantes em pó. Existem alguns no mercado. Aliás, pessoal, a gente tem aqui no canal, no Inoveplay, uma aula completa da Karina falando especificamente sobre Tapiocaps tópica, ensinando inclusive a farmacotécnica disso. Mas existem vários benefícios, tanto farmacotécnicos quanto de sustentabilidade relacionados a essa forma cosmecêutica, né? Quais elas são? Então, você vai utilizar tudo em pó, colocar lá dentro da cápsula, você faz a manipulação como uma cápsula de via oral tradicional. E aí, como que o paciente vai fazer? Você pode dispensar a fórmula junto com um cadinho de porcelana, né? Então, os farmacêuticos que nos acompanham sabem, né? Conheceram esse utensílio de laboratório lá na faculdade. Então, você pode dispensar a fórmula com um cadinho de porcelana. Então, eu vou pegar uma cápsula vazia, claro. Então, o paciente coloca a cápsula no cadinho de porcelana e você também dispensa a cápsula com essa pipetinha de Pasteur, tá? O cadinho, pessoal, você consegue isso pela internet, num custo extremamente acessível. E a pipetinha de Pasteur, o que o paciente vai fazer? Ele vai colocar 3 pipetinhas dessa de água aqui no cadinho de porcelana, que totaliza 1,5 ml, né? Cada pipetinha de Pasteur tem meio ml. E aí, 3 pipetinhas totalizam 1,5 ml. Então, coloca 3 pipetinhas de água no cadinho de porcelana e a cápsula se desintegra. Uma dica, pessoal, agora para quem nos ouve aqui que é consumidor final e também para o farmacêutico, até para orientar o paciente. Se essa água tiver um pouquinho morna, a cápsula se desintegra um pouquinho mais rápido, tá? Se pegar, por exemplo, no inverno, água super fria, a cápsula vai demorar mais tempo para se desintegrar. Até lembrando que tanto a via sublingual, até a própria via oral, né? A via oral, a via sublingual e a via vaginal,
todas elas estão dentro do nosso corpo. Então, todas têm a influência de aproximadamente aí 36 graus Celsius de temperatura. Então, para que a cápsula por via tópica aqui no cadinho se desintegre mais rápido, é interessante a gente usar uma água aí que seja morna. E aí, rapidamente, ela vai desintegrar. Ah, eu posso até mostrar uma coisa para vocês. Com a pazinha, a paciente mistura, a cápsula desintegrou. Os excipientes, como eu disse, são emulsionantes em pó. Então, esses emulsionantes em contato com a água, eles vão formar o creme, o gel creme, enfim, mistura tudo e daqui do cadinho o paciente faz o uso, né? Passa no dedo e faz o uso da sua formulação aí para a pele. Bom, então esses são os 4 superpoderes das tapiocaps. Então, a via oral, sublingual, vaginal e tópica. Ok? Os 4 superpoderes. Se você é farmacêutico... Ah, um detalhe muito importante que eu estava esquecendo. A tapiocaps, uma cápsula feita a partir da goma da tapioca, é uma cápsula vegetal, é uma cápsula natural, né? E além de tudo, é a única cápsula orgânica do mundo. Como independente se o paciente segue ou não uma filosofia vegana, né? Segue ali a risca de não comer carne, de não tomar leite, não comer ovo, não usar nada de couro, enfim, é meio que geral, né? Não querer nada de origem animal e nada testado em animais. Então, a tapiocaps é a melhor opção para isso, além de ser a única cápsula orgânica do mundo, ok? Então, voltando, se você é farmacêutico, prescritor, quer receber esses certificados de orgânico, de vegano, os estudos para vaginal, para sublingual, para montar o seu material, enfim, para fazer a sua divulgação, é só falar com um consultor Inove Magistral. Agora, se você é consumidor final, ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais, é só deixar aqui um comentário que a gente responde rapidinho para vocês, ok? Obrigada e até o nosso próximo bate-papo.